Olha, muitos são os mistérios que envolvem a humanidade desde a sua criação. Para alguns, os mistérios já foram esclarecidos, mas para outros há muito que desvendar. Então é sobre esse assunto que eu converso agora com o empresário, editor, pesquisador e especialista em tecnologia da informação, que é o Léo Marque. Obrigado, Léo, por ter vindo. Tudo bem? Obrigado, Noé. No mínimo curioso o título do teu livro, eu achei. Polêmico, né? Polêmico, talvez seja isso. O livro que o Léo escreveu é Jesus Extraterrestre, volume 1, A Origem, o subtítulo. Você teve que fazer muita pesquisa para concluir isso, né? Bastante. Na verdade, eu pesquiso o assunto há mais de 10 anos, né? A ideia inicial, assim, nunca tive a pretensão de escrever um livro, né? Eu pesquisava porque eu gostava e interesse próprio. Aí eu começava a comentar o assunto com as pessoas e o pessoal ficava boquiaberto, né? Daí todo mundo falava, por que você não escreve um livro sobre isso, explicando, né? A ideia inicial era escrever um livro de não ficção, mas aí para não ficar muito maçante, um negócio muito, né? Aí eu falava, vamos fazer um romance baseado nessas teses, nesses estudos, nessas teorias. Dan Brown conseguiu um sucesso monumental. Eu espero que você chegue lá também. Tomara. Bom, o que te motivou, na verdade, a escrever esse livro? Assim, mostrar a verdade para as pessoas, né? Muito que eu vejo, as pessoas estão muito... a maioria das pessoas não tem ideia, né, do que acontece, da verdade, né, que está por trás das escrituras, de documentos históricos, né? As pessoas leem nas entrelinhas ou aceitam a interpretação de alguém que passou a interpretação dela para a pessoa, né? As pessoas não estudam a fundo, né? Então a minha ideia inicial foi exatamente essa, tentar mostrar, né, essa tese, que na verdade é bastante fundamentada, para as pessoas verem um outro lado da coisa. Nesse livro me parece que você funde, né, a ficção com a realidade. Isso está presente em que parte? O livro todo, ele é uma mistura de ficção com realidade. O que eu faço? Eu misturei fatos históricos atuais, 11 de setembro, sim, a morte do presidente Kennedy, com uma trama envolvendo Jesus Cristo. Tá. Né? Ou seja, ele vai e volta no tempo a todo momento. Né? O que mais tem de histórico real são os documentos da Suméria, né? Que é a civilização suméria, sim, que é a civilização mais antiga que a gente conhece, né? Deixou um monte de documento para a gente, que foi descoberto em 1900 e pouco, né? Então, boa parte do livro é baseado nessas descobertas. Dos tijolinhos, as tabletes da Suméria. Né? Escrita cuneiforme. Exatamente. Eu sei também que esse mistério que envolve a morte do presidente Kennedy também está presente no seu livro, né? Está presente. Mas as suas pesquisas te levaram a uma outra origem de Jesus. Foi. Qual é ela? Fale isso por um cristão que está aqui na sua frente e que acredita, de fato, que Jesus de Nazaré é um avatar. Eu acredito nisso. Então, na verdade, sim, o próprio Jesus já disse que ele é um extraterrestre. Quando ele está conversando com os hebreus lá, e ele diz, vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Né? Então, só o fato dele falar isso, que ele não é deste mundo, então ele é extraterrestre. Tudo que não é deste mundo é extraterrestre. Não podia ser um mundo paralelo? Não poderia ser um mundo espiritual? Então, pode, mas aí já é uma visão muito religiosa, né? Mas se for falar de um universo paralelo, não. Não, porque a física quântica já demonstra teorias das cordas e tudo mais que existem universos paralelos. Lógico que a gente não conseguiu acessar ainda, mas pode ser que Jesus seja de um universo paralelo ou até mesmo de outro planeta. Olha, eu sou um ávido leitor da Bíblia. Eu sei que existem algumas passagens, né, na Bíblia que você diz comprovar a existência de extraterrestres. Vamos ver, vamos lá. Mateus 28, 2, 3. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Explica essa passagem, Léo. A gente tem que tentar ler esses versículos da Bíblia
colocando a fé um pouquinho de lado. Sim. Né? A maioria das pessoas lê com muita fé e acaba passando por cima essa de coisa certas coisas. da leitura da Bíblia de forma fundamentalista também eu contesto. Há que se interpretar a Bíblia. Né? É a palavra de Deus, tudo bem, mas tem que ser interpretada. Sim, não você tem que ler... Vai seguir ao pé da letra... Não dá. Enfim, claro. Se você reparar, a Bíblia fala, os religiosos, no geral, falam que os anjos são parecidos conosco, né? Alguns com asas, outros sem asas. Se você pegar essa descrição, que é quando o anjo desce para remover a pedra do sepulcro de Jesus, né, você vai ver que a descrição do anjo não é de uma pessoa. Aspecto de um relâmpago, né, alvo como a neve. Naquela época as pessoas não tinham o entendimento que a gente tem hoje. Imagina uma pessoa que viveu naquela época e a maior tecnologia que ela já teve acesso é um carro de boi. E aparece uma nave espacial para ela remover uma pedra. Ela vai achar que é Deus, que é um anjo, e ela não tem como descrever aquilo. Hoje a gente teria como descrever isso. Mas uma pessoa daquela época não tem como descrever. Né? Inclusive no Apócrifo, nessa mesma passagem, só que em Evangelhos Apócrifos, né, fala que Jesus sai da tumba com 2 gigantes e a cabeça dos gigantes tocam o céu. Porque a raça de extraterrestres, eles são maiores do que a gente. Então, para a época, eles eram vistos como gigantes. Tem uma outra coisa também que me intrigou aqui, que acho que está até em VT, né? Atos 11:5. Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer, ali, ó, um grande objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Esse é um outro exemplo de uma nave espacial, né, um OVNI. Existem vários formatos de OVNI, né? Não só o redondo. Existem OVNIs quadrados, triangulares, né? Ou seja, nesse caso pode ter sido um quadrado, ou seja, um lençol branco. Né? Ou seja, imagine um objeto descendo, ela não tem noção, é uma nave, ela não pode falar isso. Tem mais uma super interessante. Ezequiel 1:4-27. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Essa é assustadora. Ezequiel E continua aqui, via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Então, Ezequiel é uma dos livros que melhor descreve um OVNI. Né? Ou seja, todos os adeptos dos alienígenas do passado tomam Ezequiel como um exemplo. Né? Ou seja, essa descrição é perfeita. Ele descreveu melhor do que uma pessoa atual.